Essa aula de hoje, né? Boa noite a todos. Nós vamos começar aí hoje falando sobre esse tema muito importante que faz parte de uma. Muito obrigada aí, pela gravação, né? É um tema muito importante da parte de aplicações de matemática financeira, que também fica dentro da parte de engenharia econômica, né? Que seria a parte de substituições de equipamentos. Então, tudo que a gente aprendeu até agora sobre juros, valor presente líquido, né, valor futuro, as taxas a temar, né, ou timar, né, as taxas que a gente aprendeu como calculá-las, nós vamos agora aplicar em casos específicos de substituições de equipamentos, né? Então, vamos aí começar essa aula de hoje. A gente vai ter alguns tópicos, né? Já deixando claro que esse assunto é um assunto bem amplo, porque de equipamentos vai aparecer aí bem nessa parte de administração, quando nós estivermos, por exemplo, trabalhando, né, com algum negócio próprio, montando uma empresa ou trabalhando para uma outra empresa, né? Então a gente começa a esbarrar naquela situação em que algum equipamento e que nós possuímos nessa empresa, ele tem uma vida útil e esse equipamento em algum momento ele vai ter utilização ou ele mesmo que ainda funcione, pode gerar alguns problemas, né, como, por exemplo, problemas ambientais, e aí, então, seria interessante esse equipamento ser substituído, mas também poderia chegar a ter situações que esse equipamento não está rendendo o que seria necessário aí do ponto de vista financeiro para uma empresa, então aparecem equipamentos que são mais tecnológicos, então, começa-se a pensar se é interessante, do ponto de vista financeiro, substituir esse equipamento por um equipamento que seja aí mais econômico, né? Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente pensa nos é, aparelhos de ar-condicionado, né? Então, antigamente, nós tínhamos aparelhos que podem até funcionar hoje em dia, em alguns modelos, né? Mas o consumo em relação à energia elétrica que esse aparelho poder ter uma determinada temperatura, ele pode gerar mais custo mensalmente, né? Então, a gente começa a pensar em tentar trocar esse equipamento, por exemplo, o ar-condicionado nessa situação, né, por um equipamento um pouco mais moderno, talvez um inverter, né? Então, são situações simples, né, que a gente está contextualizando aqui para perceber que é interessante a gente sempre estar tentando ligar, né, pela parte que a gente aprendeu, a todos esses fatores, né, que geralmente o valor do dinheiro vai mudando, né, a gente comentou nas aulas passadas, tanto na minha aula, né, como na aula do professor João, né, e que alguns fatores devem ser considerados, tá? Então, esse contexto é muito amplo e você já deve estar começando a pensar que, dependendo do equipamento, muitos fatores podem ser considerados, né, para analisar se esse equipamento pode ser substituído, né? Então, aqui a gente vai fazer a abordagem mais aí Nogueira, né, do Edmilson Nogueira, está disponível lá na sala virtual, e a técnica que é utilizada aqui pelo Nogueira é a comparação usando o CAEU, né, que é esse custo anual que vai ser analisado, né, para comparar equipamentos que podem ser diferentes, né, em relação ao tempo, mas existem outras técnicas de comparação, né, outras vertentes de metodologia, para a gente analisar aí quando o equipamento deve, por exemplo, substituído, né? Então, existe aí o conceito que é um dinheiro perdido, né, um dinheiro que você investe e geralmente ele não é
ele não volta para você, que vai ser o contexto aí do sunk cost, tá? Então, também vamos ver a substituição baseada na vida econômica, porque a vida econômica não é necessariamente a mesma vida útil do equipamento, né? E temos aí os critérios para decisão de substituição. Você falou aqui, né? É principalmente usando a taxa, né, do custo anual, certo? Então, os problemas aí que já falamos da substituição dos equipamentos, né? Tem o estudo de viabilidade. Então, primeiro pode-se estudar e analisar quais são os equipamentos do mercado que podem ser aí estudados para substituir ou se tornar mais viável numa determinada empresa, então, também a gente pode substituir o item antigo por um novo bem, né? Ou pode ser um bem aí que é considerado idêntico, né? A gente vai falar o que isso significa, né? Ou pode ser um equipamento que não seja necessariamente equivalente, né? Ou considerado aí não idêntico. Em quanto tempo esse equipamento precisa ser trocado, né? Se em algum momento eu vou conseguir aí pegar um dinheiro de volta desse equipamento, não necessariamente inicialmente no equipamento novo, ou talvez esse equipamento foi comprado de segunda mão também, né? Pode acontecer essa situação, mas a gente pode pensar nisso para tentar fazer uma analogia, né? Lembrar que quando nós compramos um carro zero, né, lá na concessionária, ele tem um valor, né? E depois, à medida que os anos vão passando, né, existe certa desvalorização desse bem, né, e a gente pode ficar com esse carro por muitos anos, vai depender, né, por exemplo, para o valor de venda, né, desse carro, você querer substituir ele ou não, né? Estou pensando aqui no carro, né, porque é uma situação bem cotidiana, mas vamos pensar que esse carro poderia ser qualquer tipo de equipamento, né? Esses equipamentos que a gente diz aqui, né, nesse contexto, a gente está falando sobre bens que são tangíveis, certo? Quer dizer que a gente pode aí obter algum objeto na sua ou numa empresa que você trabalhe, né? Pode ser aí objetos que são duráveis, mas em algum momento esse objeto vai ter, né? Esse equipamento ele vai ter alguma espécie de deteriorização, né? Então, e como ele vai ter uma vida útil, então se espera-se, né, que vai fazer um tipo de substituição desse equipamento, né? Ou um tipo de reparo, né? Então, quais seriam aí os métodos, né, de substituição de equipamentos que são bem comuns aqui? Vai depender bastante da metodologia que é feita, né, mas geralmente esses três tipos são os mais conhecidos, né, e mais aí aparecem em comum nas literaturas, tá? Então, que seria aí o de deteriorização, certo? Então, o equipamento deve apresentar aumento aí progressivo dos custos operacionais, né, porque ele começou a ter um processo de desgaste, né? Às vezes tem mudanças técnicas, mas não há uma mudança aqui significativa nesse caso, tá? Determinar aí a vida econômica ótima desse aparelho, quer dizer, né, até que ponto esse equipamento vai funcionar de maneira que não vai gerar um prejuízo para o dono deste bem, né? Então, seria essa ideia da vida econômica ótima, né? E até a que passagem de anos que vai ter a partir do momento de adquirir esse equipamento, que esse equipamento mais gastos para mantê-lo do que aí os benefícios que seriam as atividades, as propriedades que esse aparelho vai poder proporcionar, certo? Para o seu proprietário, né? Então, isso pode acontecer, né? E geralmente a nossa ideia no critério, né, é minimizar, né, o CAIL, né? Então, lembrar aí que a sigla do CAIL, né, é a mesma que já estávamos usando
uns livros que usa aí só o KE, né? Mas a gente está usando esse U que é de uniforme, né? Então seria mais ou menos a ideia de como se fosse uma prestação, né? Você pensar assim, por ano que esse equipamento vai gastar aí para durar de acordo com a sua vida útil, né? Agora, se essa vida útil vai ser interessante do ponto de vista de uma vida econômica, né? A gente vai ter que analisar. Tem aí a substituição idêntica, certo? Então, a substituição idêntica, ela vai ser feita para um equipamento substituto, não necessariamente da mesma marca, né, mas que possui as características técnicas é, idênticas, né? Por isso que tem esse nome de substituição idêntica, certo? Então, também aqui, né, é muito utilizado o valor mínimo aí do CAEU, né? E também a analisar quando formos nesses casos de substituição de equipamentos, né, a gente também poderia olhar o valor presente líquido, né, que é o VPL, tá? Então, também poderia ser visto para a gente ver quanto, em vez de analisar quanto é gasto aí de maneira anual, uniforme, né, a gente olhava o valor de todas as entradas e das saídas que esse equipamento pode proporcionar, tá? Então, isso também poderia ser visto aí, por isso que aparece o VP que já usamos antes, né, nas aulas anteriores, que é o valor presente líquido, tá? Quando o equipamento ele não possui aí, as mesmas características técnicas, né, mas possui características um pouquinho, talvez, tecnológicas um pouquinho mais avançada, como foi o exemplo que a gente deu aí do ar-condicionado, né, um ar-condicionado um pouco mais antigo, um ar-condicionado mais moderno, né, então o equipamento aí seria um tipo de substituição não idêntica, né, porque possui uma tecnologia diferente, né, e aí, então, a gente pensando normalmente, né, um equipamento que vai nos trazer mais benefícios, né, que vai ter menos gastos para poder mantê-lo, geralmente é um equipamento que tende a ser, não é via de regra, mas tem um investimento inicial bem maior, né, então a gente precisa ver se esse investimento inicial vai ser interessante comparando os dois equipamentos, né, então cada equipamento vai custar um valor inicial, ao longo do tempo, como que esses equipamentos vão aí render, vamos pensar assim, né, o valor de custo anual que cada equipamento desse vai ter. Mas vamos ter valores diferentes de tempo, porque essa vida útil desses dois equipamentos pode ser diferente, né? Então, também tem que ser aí, analisado, né, essa situação, tá? Então, pode ser uma substituição por interiorização, né? Pode ser uma substituição idêntica, tá? Então, esses seriam termos mais técnicos, né? E aí, geralmente, nas questões que aparecem, né, elas são um pouco mais aplicadas, né, por exemplo, em questões de exercícios, né, dessa parte, a gente já teria as duas opções, né, por exemplo, de equipamentos que tentam cumprir a mesma função, né, e aí, então, a gente poderia já ter uma noção se seria mais esse caso não idêntico, né? Então, geralmente na prática isso não é tão simples, por quê? Porque existe todo um mercado atuando em, dependendo da área que esse equipamento né? Se for um equipamento muito específico, então a gente poderia ver uma gama de equipamentos que cumprem a mesma função e começar a analisar como se fosse uma tabela, né, de possíveis investimentos que, como um administrador, né, também um engenheiro, né, que está ali trabalhando no seu próprio negócio ou no negócio de outro, né, para poder fazer essas comparações. Então, é muito interessante analisar, por exemplo, existem várias dissertações, né,
tratando, o TCC está tratando dessas substituições de equipamentos em áreas específicas, né, por exemplo, em uma área de engenharia de minas. Então, vão precisar de vários, por exemplo, caminhões, né, para poder fazer o transporte desses minérios, né. Aí, tudo, por exemplo, de um TCC, de uma dissertação, a análise de vários caminhões, né, que possuem ali, que não são idênticos, mas que possuem funções similares, né, e então é analisado essas comparações, né, tanto usando o VPL como usando o CAEL, tá? Então, também, usando a taxa a TIR, né, que foi vista aí na aula passada, né, também ela pode ser comparada, os dois processos, né, de identificação aí, tanto com a CAIO ou com a PPL, né, tá, é usada a taxa de atratividade, né, a TAMAR, tá, ou a TIMAR, né, e no final pode comparar essa taxa com a TIR, né, para ver se esse investimento é vantajoso ou desvantajoso, certo? Então, essas seriam aplicações visto antes, né? Então, claro que, como a gente falou, né, todas essas tarefas de analisar que na prática vai depender bastante aí do, do que é feito, né, da área específica que está sendo atuado, né, mas esses equipamentos que existirem, que vão ser analisados se vão ser substituídos ou não, eles vão passar por uma tarefa aí do administrador, né, de fazer essas escolhas, e essas escolhas geralmente não são através dessas taxas, né, e desses valores que a gente está falando aqui, né, do CAIL, tá? Então, tudo que vai ser analisado vai depender bastante dos equipamentos em si, mas muitos dos casos são utilizados aí, né, algumas variantes, né, que são analisadas, por exemplo, a vida útil, né, o valor do investimento para poder arcar com um equipamento novo, porque não necessariamente o equipamento vai render muito ao longo dos anos, né, de cada etapa aí, você vai olhando ver o valor presente líquido, e é um valor muito bom, mas às vezes o investimento é muito alto e não vai compensar, certo? A ideia inicial de investimento depende bastante do capital, né, certo? Então, isso também tem que ser considerado, né? Tem aí as políticas de renovações de equipamentos, né, que também existem, porque por mais que se queira colocar um equipamento ainda funcione muito bem em determinada empresa, infelizmente, né, esse equipamento poderia ser muito bem, pode ser só do ponto de vista, né, do proprietário do bem, né, mas existem aí legislações para reger em relação à segurança do trabalho, a também a contaminações por poluentes, certo? Então, todas as questões ambientais, e esse equipamento tem que ser renovado, por mais que o dono ache que esse equipamento ainda esteja aí gerando, trabalhando bem, vamos dizer assim, né? Então, existem políticas de renovações, né, que têm que ser também consideradas, e os gastos, com certeza, né, são considerados independente de qual é o tipo de área específica, então os gastos que esse equipamento vai gerar, né, ao longo do ano, né, ele precisa também ser considerado, porque geralmente a gente está utilizando aqui, né, o CAIL, né, tá, então por isso estou falando sempre em relação a ano, tá, mas poderia, né, pensar em comparar tempos menores, mas geralmente o tempo mesmo utilizado é anual, né? E a gente vai vendo a relação aos anos no equipamento geralmente tende a durar mais de um ano, né? Mas é claro que existem equipamentos que são sensíveis e podem durar menos tempo, né? Então, isso vai entrar dentro da política de renovação de equipamento, também da empresa, né? Então,
considerando um equipamento que já exista, né, por exemplo, na sua empresa, na empresa que você trabalha, né, então existe alguns valores relativos a esse equipamento. Os dois mais comuns, né, seria o sunk cost, que é o dinheiro que você não pode recuperar, seria o dinheiro que geralmente você pagou lá no equipamento e esse dinheiro não volta, tá? Então, isso os cálculos, ou ele pode não ser considerado, e aqui no que a gente está trabalhando, né, na maioria dos casos não é considerado esse valor, né, então esse valor, por isso que é não recuperável, né, em alguns livros é listado esse nome como irrecuperável, né, então um valor irrecuperável. Pode também ter a situação do valor residual, né, então quer dizer, esse equipamento, ele pode ser, no final, né, da sua vida útil, por exemplo, né, ele pode ser vendido a outra empresa, né, que possa pegar, por exemplo, as peças para poder fazer outros equipamentos, né, uma espécie de reaproveitamento, né, ou pode ser aí, talvez, revendida para ainda ela cumprir a função dela, como a gente falou antes, né, a política ali de renovação obriga a fazer essa mudança, mas talvez para outro setor aquele equipamento ainda é válido, né. Então, existe um valor residual, né, esse valor que seria o valor do mercado do equipamento, é bastante se está perto da vida útil dele final, né? Se você vai vender ele antes para tentar recuperar um dinheiro a mais, né? Pensando nessa questão de aí de oportunidade, né? Então tem esse termo, né? Que você pode pensar em querer vender esse equipamento antes, né? De que, para analisar quando seria esse antes, seria um momento de ele não gerar, esse equipamento não gerar aí gastos além do que dando de lucros para com a sua produção, né? Com o que ele deveria produzir, tá? Então, claro que isso é tudo matematicamente, né, usando as taxas do CAEU, né, a gente pode ir analisando e investigar quanto que é esse tempo necessário, né, para fazer esse investimento aí, e talvez adquirir um valor residual interessante, né, certo? Então, aí para os autores, né, esse conceito do sunk cost, né, que é esse gasto irrecuperável, né, afundado, né, ele não vai aí afetar as decisões futuras, ele não deveria, né, é, ser considerado nas suas decisões futuras, porque ele já ocorreu, você já comprou esse equipamento, já fez esse gasto, né, então, na hora de fazer a comparação, né, então, ele é desconsiderado, isso pode ser feito no cálculo, né, tá? Ou não considerar, nesse caso, a gente está desconsiderando com essa noção, né, desse conceito, tá? Então, geralmente, né, quando vai fazer uma análise bem feita de substituição de equipamentos, você tem que deixar claro quais são os seus métodos, né, para poder, então, dizer o que está sendo analisado, certo? Dos tópicos aí, né? Se está sendo analisado esse valor inicial, se esse valor ele é irrecuperável, né? Então, claro, quando vai fazer propostas, né? Vamos supor que nós estamos aí fazendo uma proposta de substituição de equipamentos, então esses dados têm que ser bem claros lá na nossa análise, né? Então, aí, um exemplo de uma situação para a gente poder ficar um pouco mais aí entendido, né, com números, já que já entendemos a meio que a dinâmica da situação, né? Então, vamos supor aí que a gente quer saber se uma empresa deve substituir o equipamento usado por um novo, né? Então, tem um equipamento lá na sua empresa, tem a situação atual, né? Esse equipamento foi adquirido há 5 anos pelo valor de R$ 120.000. A vida útil desse equipamento, aí estimada, né, é 10 anos, né? A gente fala estimada porque pode ser que ali ela
tem algum problema técnico e não dure um pouquinho mais, né? Mas a vida estimada de 10 anos, né? É com esse valor estimado que nós temos que trabalhar, né? Os custos de operação e de manutenção, né? Então, o custo aí de 10 mil no primeiro ano, então, no primeiro ano, esse equipamento é necessário aí, né, gastar com ele para manutenção em 10 mil reais. E vai aumentando 2 mil a cada ano, né? Então, ele está aumentando esse gasto anual, né? Então, não é um gasto fixo, certo? Então, outra informação que geralmente essas informações são conhecidas, né, quando vamos adquirir um equipamento novo, né, então, o valor residual aí, ao final da vida útil, qual é a vida útil dele, né, estimada de 10 anos, né, então, ele vai custar 12 mil reais, olha a diferença, né, que foi adquirido por 120 mil, e depois a vida útil dele, né, que seria de 10 anos, ele só vai valer 12 mil, né. Então, pode ser vendido hoje, quer dizer, no, no prazo final aí dos 10 anos, né? Mas ele poderia ser vendido hoje, já que é 5 anos que foi adquirido, está na metade da vida útil dele, poderia ser vendido por 60 mil reais, certo? E aí, a gente tem duas opções, né, iniciais. Vamos vender esse equipamento aí e adquirir um novo, não podemos ficar sem equipamento, né, para funcionar aí, pensando na empresa, né, a empresa necessita desse equipamento, então precisamos comprar um equipamento novo, né, ou não, né, quer dizer, essa ideia de precisar, não vamos ficar pensando em questões de querer ou não querer, né? Mas sim na questão do fluxo de caixa da empresa, né? Então, analisar o que aconteceria se nós vendêssemos esse equipamento hoje. E se vendemos esse equipamento hoje, nós precisamos de um novo equipamento para o equipamento antigo. Então, poderia ser um equipamento aí idêntico, né? Na ideia que cumpre as mesmas especificações, né? Não necessariamente igual, mas também poderia ser um equipamento não idêntico, né? Então, que não tenha as mesmas especificações técnicas, por exemplo, mas que vai cumprir o que a empresa deseja com essa nova substituição. Então, se com a alternativa do equipamento novo, também quanto custa essa aquisição, né? Se nós comprássemos hoje esse novo equipamento, 140 mil reais. Né? Então, aí comparando com o equipamento antigo, né, 20 mil a mais, né, mas cuidado, né, porque esse 140 é hoje, né, e esse 120 mil foi há 5 anos atrás, né, então lembrar de essa comparação de valores, né, tem que tomar cuidado aí, porque não são valores presente líquido, né, aqui, né, então, vida útil estimada, esse equipamento dura menos tempo, né, anos, né? Pode durar mais? Pode, né? Mas essa é a vida estimada. O custo anual de operação aí e a manutenção, então, por ano, né, é fixo esses 15 mil, né? Que era diferente do equipamento anterior, né? E o valor residual, depois de 8 anos, né, você pode vender esse equipamento, por exemplo, por 20 mil reais. Então, a decisão vai ser aí, né? Vamos substituir esse equipamento hoje, né? Pelo equipamento novo ou não, né? Então, se eu manter o equipamento e não vendê-lo, o equipamento aí usado, né? Que ainda ele vai durar ainda 5 anos, na estimativa, né? Que ele foi adquirido há 5 anos. Então, analisar quanto ele vai gastar, não, de operação e manutenção para manter esse equipamento na empresa e comparar com os valores, né, que a gente vai ter aí anual, né, de ser gasto para manter esse equipamento novo, vou ganhar esses 60 mil, né, que é o valor aí residual, tá? E aí, então, vou ter um gasto das operações de
de 15 mil, né? Só que aí a gente vai também ter que analisar em relação a essa vida útil, certo? Então, aqui, né, a gente pode colocar aí o cálculo do CAEU, né, para essa situação, tá? Deixa eu tirar esse aqui, isso, agora ficou melhor, né? Então, aí, para analisar, né, vou analisar taxas, né, da Tamar, tá? Usando a taxa mínima de atratividade, né, que ele coloca só, desculpa, eu falei Tamar, né? Timar, né, certo? Perdão aí, às vezes vou acabar falando errado, né? Então, a Timar, né, pode aparecer com sim esse R também, né? Então, vou considerar para fazer a análise, né, essa taxa de 10% ao ano, certo? Existem aí outras taxas que podem ser consideradas, né, em muitos, tá? Então, por exemplo, no caso de investimentos, né, então vai aparecer a taxa da Selic que a gente pode consultar, né, e calcular assim, né? No caso aqui, não foi dada a taxa, né, e da Timar, mas a gente está assumindo esses dados para poder fazer a comparação, não preciso de uma taxa, tá? Então, na maioria dos casos, o que a gente está analisando aqui vai ser com essa taxa da Timar, o valor vai mudar, né, dependendo da situação. Então, aí, permanecer com o equipamento usado, aqui que a gente vai calcular, e a segunda alternativa é adquirindo aquele novo equipamento, né? Então, primeira coisa, né, vamos considerar os gastos que não devem ser considerados? Não, não vamos considerar, né? O sunk cost, né? O valor pago lá inicialmente pelo equipamento antigo, que era ser de 120 mil reais, ele não vai ser considerado, tá? Então, ele é desprezado nesse tipo de análise aqui que a gente está fazendo, sabe? E comum aí, feita, por exemplo, aí no livro do Nogueira, né? Certo? Então, os custos aí das operações, né? Também vão ser descartados, aqueles que já foram ocorridos, porque estão no passado, né? Então, esses dados aí do passado, esse que eles não podem ser comparados com o novo equipamento que ainda vai chegar, né? Então, como que eu vou comparar esses dados, né? Então, eles também são descartados, né? Essa aqui é mais ou menos a ideia, né? Então, tudo que foi gasto, lembra que no primeiro ano era 10 mil e depois vai aumentando de 2 mil no ano, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto ano. Estamos no quinto ano dessa máquina que ela foi adquirida, né? Então, isso também vai ser descartado, esses valores passados, né? Esses valores aí são custos que são considerados os sunk costs aqui, tá? Então, são irreparáveis, né? Já gastou, não tem como reparar, não tem como comparar com o valor de agora, né? Aí, né, a segunda coisa que a gente tem que considerar é desse equipamento que já foi usado, né? Então, foi dito lá na situação, né, por exemplo, no enunciado da questão, que se nós vendêssemos hoje esse equipamento, ele custa 60 mil reais, né? Então, é esse valor que tem que ser considerado e não 120, né? Que esse 120 aí já é desprezado, né? E é irreparável. Se a empresa decidir mantê-lo, né, então ela vai ter que abrir mão desse valor. Quer dizer, se eu não vou vender ele, que é a situação da alternativa um que a gente está considerando, depois, né, a gente considera a segunda alternativa, que é vender esse equipamento, né? Então, se eu vou ficar com esse equipamento, esses 60 mil, né, é um dinheiro que ele não vai estar na minha mão, não é um capital, né, que eu vou poder contar com ele. Por quê? Porque esse equipamento, a partir de hoje, né, até os próximos dias, ele vai ter seu processo de desvalorização aí, né? Então, hoje ele custa esses 60 mil, mas se a gente voltar lá no enunciado, a vida residual dele é 12 mil, né? Então, a partir que vai passando o tempo, esse valor de 60 mil, que é de hoje, se fosse vendido, né, não vai valer mais 60 mil, né? Então, se nós decidimos, né, se a empresa decide manter, não vai ter esse valor, né, de 60 mil, né? Então, esse valor aí é considerado, né, como um investimento necessário, tem que ser considerado como um investimento necessário para continuar com o equipamento, né? Então, seria mais ou menos essa ideia, né? E esse valor aí
representa um custo de oportunidade, né? Quer dizer, você tinha a oportunidade de vender esse equipamento, tá? Mas não está vendendo, tá bem? Então, a gente vai montar um fluxo de caixa dessa primeira situação em que nós não vendemos o equipamento antigo, não fazemos a substituição hoje, não vendemos hoje, né? Essa é a análise que está sendo feita, né? E aí, então, como esses 60 mil aí seria o de oportunidade que não foi feito, né? Não é o valor que eu preciso considerar como um investimento. Se eu estou investindo, estou perdendo esses 60 mil no tempo zero, que é de hoje, né? Certo? E aí nós vamos considerar 5 anos, porque seriam os próximos 5 anos que nós temos de vida útil desse equipamento, em média, né? E aí colocamos, né, todos os gastos que vamos ter com esse equipamento aí anualmente, né? E aí, lembrando, né, que tem, eu já vi na tabela para observar, ó, que a gente já tinha aí no quinto ano, 18 mil, vai para o próximo ano, que é o ano que nós estamos hoje, né, que seria mais 2 mil que vai ser aumentado, né, então por isso que já começa aqui com 20 mil do custo operacional do próximo ano, né, do próximo ano, perdão, falei hoje, né, hoje não, né, a partir de um ano de hoje, né? Então, seria esses 20 mil, e aí vai aumentando de 2, cheguei no quinto, né? Então, nós temos o valor de 28, que é do gasto anual, e vai ter o valor residual do equipamento, né? Que aí, então, ele não vai ter o ano 6, né? Porque chegamos nos 10 anos de vida útil, né? Os 5 que já temos do passado, que não foi considerado, né? Que são os valores que foram perdidos, de certa forma, né? Irrecuperáveis, e os 5 próximos anos, né? Tá? Então, considerando que o zero é hoje, né? Vou contar aí o nosso fluxo de caixa, né? Ou como forma de tabela, né? Ou também aí usando a reta, né? Que é o diagrama, eu tenho o diagrama do tempo, né? E a gente coloca os vetores com a posição aí indicando para cima das entradas, né? E as saídas seriam as setas para baixo, né? Essas setas podem vir aí de tamanhos diferentes, né? Mais compridinho, como os valores são bem próximos, fica parecendo que as setas são do mesmo comprimento, né? Mas que são coisas diferentes, né? Dos gastos aí, sabe? Então, a gente pode considerar, né? Qual que seria o valor, deixa eu voltar aqui, do VPL, e também transformar esse valor aí no valor, né? Convertendo o custo no CAIU, né? Certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Aí, lembrando, né, que são as mesmas fórmulas que das semanas passadas, né? Situação de ter duas opções, e essas duas opções têm que ser comparadas e ver qual é a mais vantajosa para a empresa, certo? Então, aí, montando, né, a formulazinha do VPL, vou escrever aqui, né, que é o valor presente líquido, lembra que essas parcelas, né, que seriam os gastos aí anuais de cada ano, né, que esse equipamento antigo vai nos gerar nos próximos 5 anos, nós precisamos, né, fazer diferentes. Então, aí o primeiro tem aí os 60 mil, né? Tá vendo aí negativo, porque a despesa, já que era o gasto de oportunidade que não foi feito, né? Então, virou investimento. Depois, esse 20 mil. Aí, lembra que a gente tem que fazer o fator de correção, né? Que temos que somar 1 mais a taxa, né? Nesse caso, como a gente está trabalhando aqui com o tempo elevado a 1, né? Essa taxa nós já conhecemos, que foi dada lá no enunciado, né? Que foi de 15%, vou voltar lá, perdão, 10%, 10%, então essa taxa,
em 10%, aí depois 22, né? Então também é um gasto, tempo 2, né? Então vai ser 1 mais aquele I, que é a taxa já convertida, né? Em decimais, ele vai dar 2, né? Aqui é um 1, tá bom, pessoal, né? Vai dar 1, meio feio, né? Deixa eu apagar aí. Vou acabar o rádio um pouco menor. E vou fazendo assim para os demais, né? Então, ao próximo 24, né? 1 mais I ao cubo, menos. Aí a próxima taxa, 26.000, também negativa. Perdão, né? A próxima parcela, 1 mais. E agora, no ano 4, né? Elevado à quarta. Aí o próximo, que seria aí dos 28, tá aumentando de 2.000 em 2.000. 1 mais I elevado a quinta, certo? Mas se você quiser também aqui, né, já pode juntar o valor do 28.000, que é negativo, né, com o valor dos 12.000, que é o valor residual, né, e já poderia ter ajuntado logo, né, aqui na última parcela, mas eu vou colocar aqui separado, né, mas como tem o mesmo aí denominador, não tem problema, tá? Que é elevado à quinta potência, né? Então, aqui é a quarta. Aqui é 1, né? Potência 1, potência 2, potência 3, 4, 5. Tem duas aqui, né? Porque é o valor residual, que está positivo, né? Setinha para cima, e o valor aí do último gasto anual que nós temos com equipamento para manutenção, né? E uso, né? Que é de 28.000, sabe? Então, lembra que esse gasto anual pode ser tanto de reparos, né? Mas também poderia ser de. Então, aí a gente consegue calcular esse VPL. E aí dá o valor de menos, né, 142.088,28 centavos, né? Certo? Então, apareceu aí o VPL negativo, né? Porque ele tem mais gastos, né? Principalmente com esse investimento aí inicial de 60.000, né? Porque deixou de vender, certo? E aí nós podemos, então, calcular o CAIL, né? E lembra de calcular o que é um custo, né? Então, o valor desse cálculo, o VPL vem aí com um sinal em valor absoluto, né? Então, nós colocamos esse valor do VPL vezes I, mesma forma que vocês viram com o professor João, né? 1 mais I elevado a N dividido por 1 mais I elevado a N menos 1, certo? Então, o valor do VPL em valor absoluto, só tomar cuidado aqui para não ficar negativo, né? Ele vai vir positivo o valor, ou a taxa I é a taxa que foi dada, né? Que é da TIMAR, que foi dado no enunciado, aí a gente já vai converter, né? Dividindo aí por 100, né? Colocar em decimais, com esse N, né? Seria o tempo que nós já temos desses 5 anos, e aí a gente calcula, né? Então, deixa eu só deixar claro que esse N é o TP de 5, colocar aí, e vai dar aí o valor de 37.482,53 centavos, sabe? Então, mesma fórmula que a gente fazia anteriormente para calcular o valor presente líquido, né? E o custo anual equivalente, né? Certo? Então, calculamos aí na primeira alternativa, tá? Então, agora temos que fazer o quê? Calcular na segunda, vendendo o equipamento. Esse é um valor de CAIU que a gente já tem, né? E vai ter que comparar com o CAIU da segunda situação, por isso eu vou chamar esse de CAIU 1, né? Então, vou colocar aqui um índice
que é da primeira situação. Então, vamos fazer a mesma situação, só que agora, o mesmo tipo de cálculo, perdão, do VPL e do CAEU, vou comparar o CAEU da segunda alternativa. Então, na segunda alternativa, eu vou adquirir um equipamento novo. O que isso significa? Que hoje, né, aquele equipamento usado, vou poder vender ele por aquele valor que a gente tinha visto, né, de 60 mil, e aí, então, adquirir um novo, e esse novo equipamento, perdão, esse novo equipamento, né, tem aí um gasto de 140 mil, né? Só que aqui, para adquirir um novo equipamento, eu vou olhar toda a situação dele, independente do equipamento que, caso, que era o caso, caso da alternativa 1, que nós não vendíamos ele, tá? Então, vou olhar primeiramente, né, o fluxo de caixa em relação ao novo equipamento, certo? Então, aqueles 60, né, por enquanto, não vão aparecer aqui, vou colocar aqui, ó, para você ver os dados iniciais novamente, né, ó, 140 mil, certo? Então, por enquanto, eu vou analisar só o do equipamento novo, né? Voltando. Então, 140 mil, os gastos eram fixos de 15 mil anual, né, para poder manter esse equipamento, e no final, né, de 8 anos, que é a vida útil, média desse equipamento, seria aí o valor de 20 mil que pode ser recuperado. Perdão, gente. Então, as setinhas, né, poderiam ser todas aqui do mesmo comprimento. Perdão, gente. Tomar uma água. De 15 mil, né? Então, a gente poderia usar uma única notação, em vez de colocar esses vários 15, né? Que fica mais poluído aí, certo? E no final dos 8 anos, podemos recuperar o valor residual de 20 mil reais, né? Esse é o valor de investimento, que é o valor do equipamento de 140 mil, né? Então, o que que a gente vai fazer aqui, né? Calcular o VPL, o valor presente líquido, e vamos depois calcular o CAEU e comparar o CAEU da alternativa 1 e ver qual é o menor, né, que é o custo, qual é o custo anual equivalente uniforme menor. Então, a gente vai fazer esse cálculo, né? Então, mesma coisa, né, a gente pode calcular o BPL, aí fica um pouco mais simples, né, porque as parcelas anuais, vamos pensar assim, elas são todas iguais, né, então a gente pode calcular usando aí a mesma ideia ou a forma reduzida, né, perdão, não quero escrever, BPL, né, o valor presente líquido, menos 140 mil, né, menos aquele 15 mil, e aí sim a gente vai dividir por um mais a taxa tem que ser a mesma, né, que a gente estava usando anteriormente para poder fazer essa comparação, que é de 10%, né, vou fazer aí elevado a 1, né, depois elevado a 1 mais i elevado ao quadrado, e vou fazendo depois ao cubo, né? 1 mais i ao cubo, 1 mais i à quarta, né? Até 8, né? Certo? Então, vou colocar aqui os pontinhos, né? Para poder representar. Ou vocês podem pegar aquela formulazinha, estou colocando igual para ficar parecido com o início, né? Do caso da alternativa 1, mas vocês podem fazer com a fórmula reduzida da somatória. O professor João deduziu, né? Na aula passada, né? Então, fazendo esse cálculo, né, com todas as potências aí de 1 mais i elevado a 3, 1 mais i elevado a quarta, até 1 mais i elevado a oitava, né, nós conseguimos calcular o valor de menos 110.693,75 reais, né, certo? Então, mesma coisa, né, podemos calcular aí né, usamos aí em valor absoluto para poder calcular o custo,
E essa ideia do custo já é de saída, né? Então, por isso que a gente não coloca o sinal, né? Então, substituímos aí na fórmula, da mesma maneira que calculamos na alternativa 1, que vai mudar o dado ao VPL, né? Nessa nova situação. E aí nós obtemos o valor de R$ 39.493,28. Sabe? Então, de alternativa, por isso vou colocar o KU2, né? Sabe? Então, vamos comparar o KL1 com o KL2. O custo anual, vou falar assim para ficar mais fácil de entender, né? Por causa das siglas, às vezes pode ficar confuso, né? O custo anual da primeira alternativa com o custo anual da segunda alternativa, certo? Então, aí, os dados, né, do custo anual da primeira alternativa e da segunda, né, repara que da primeira alternativa é menor, né, certo? Então, significa, na primeira alternativa, que eu tenho que ficar com o equipamento, né, e não vendê-lo. Lembra que essa é a primeira alternativa, e a segunda alternativa é comprar um equipamento novo, né, que custa R$ 140.000, e tem 8 anos de vida útil. Então, comparando os CAEUs, a gente vai analisar qual é o menor deles, tá? Então, qual vai ter menor custo? Menor custo, primeira alternativa. Primeira alternativa significa não vender esse equipamento, né? Não substituir esse equipamento por um novo equipamento. É mais interessante, né? Vai ter um custo menor anual aí, uniforme para a empresa, né? Se for vendido hoje com essa taxa de 10%, né? Então, pense que nessa situação, se a gente troca essa taxa, né? Então, esses valores vão mudar. E se a gente também for vender esse equipamento, não hoje, com aquele valor de 60 mil, fazer essa substituição, né? Então, isso também vai ser analisado, né? Aí é claro que poderia ser feito também analisar o valor, o VPL, né, porque é também as entradas e as saídas, né, então poderia ser analisada, por exemplo, né, a venda do equipamento antigo, né, tá, então isso também pode ser feito, né, mas olhando aqui os CAEUs, né, a gente sempre vai analisar o menor e escolher essa opção como a mais aí vantajosa, tudo bem? Então, esse seria um exemplo, né, de analisar duas alternativas, que são equipamentos não, não idênticos, né, a princípio, e poderíamos analisar qual que seria o valor do custo anual aí de cada um deles e fazer uma escolha do ponto de vista financeiro mais interessante, né, do ponto de vista econômico, certo? Então, agora nós vamos entrar na ideia do que seria a substituição de equipamentos, usando aí esse princípio de vida econômica, tá? Então, né, a gente ficou falando de vida útil. A vida útil não necessariamente é a vida econômica de um equipamento, né? Então, esse princípio, os autores tem algumas definições, né, em relação ao que seria a vida econômica de um equipamento, né, então aqui, por exemplo, temos duas noções, a vida econômica aí definida como período que resultará no mais baixo custo anual equivalente, né, que taxa, né, que a gente estava calculando anteriormente, ó, nosso caiu, tá vendo, o menor valor possível, né, vou voltar lá, equivalente de prover um determinado serviço, né? Então, seria até o ponto em que não vai começar a te causar mais gastos, né? Essa que é a ideia aí da vida econômica. Então, pode ser que continue funcionando, tenha ainda a vida útil, né? Mas a vida econômica pode ser menor, né? A outra noção que nós temos aí do Nogueira, entendida como o tempo de utilização de um ativo que minimiza o custo anual equivalente, né? Ou que maximaliza os retornos obtidos da sua utilização. Então, quer dizer, vai ter um menor valor que vai gastar de receita aí para manter esse equipamento por ano,
essa ideia aí de gastar, né, para manter esse equipamento com manutenção por ano, é a ideia dada pela anual de equivalência, por causa que a gente tem aí os gastos anuais, né, eles são afetados, como a gente já viu antes, né, então, por isso que precisa ser equivalente, e tem que maximizar os retornos, né, na sua utilização. Então, por exemplo, aquela máquina, no primeiro exemplo, né, chegou ali no quinto ano, ela ainda tinha vida útil e também tinha vida econômica, né? Interessante, e apesar que a vida ainda, daquela máquina, a vida útil era de 10 anos, né? Certo? Então, a gente poderia ver, né, também um cálculo em relação à vida econômica depois do sexto ano, sétimo ano, né, os demais anos, e fazer comparações, né? Então, vai depender bastante aí do equipamento e da sua vida útil. Então, seria essa ideia de o quanto tempo esse equipamento vai funcionar em média, né? Já também vai considerar não só esse funcionamento, mas também vai considerar os gastos, né, que esse equipamento vai trazer, de forma que maximaliza os retornos obtidos, né? Certo? Então, a vida aí econômica pode, né, pode ser menor do que a vida útil de uma máquina. Então, uma empresa possui aí um exemplo, né? Possui uma frota de automóveis que utiliza na prestação de serviços de assistência técnica aos clientes. E aí vai ser dada uma tabela, né, de informações aí até o sexto ano, né? O gerente de operações deseja elaborar uma política para a distribuição desses veículos. Então, considerando os valores de mercado e os custos de operações descritas na tabela, determine a vida econômica dos veículos para uma taxa de 10% ao ano, né? Então, aqui foi dada a taxa, né? E já, né? Tem aí o tempo de 6 anos, tem o valor do automóvel, né? Que é o valor aí, por exemplo, para fazer o investimento e comprar, por exemplo, de 30 mil, né? No primeiro ano, né? E aí nós temos o valor do custo da operação, né? Para aí fazer essa substituição desses veículos, né? Se é feita no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, tem esse valor desse custo dessa operação, e também o valor do automóvel, tempo, né? E tem esses valores de cada ano, né? Então, poderia ser visto como aí os valores residuais, né? Tá? De cada ano. Então, a gente vai analisar essa situação, né? E ver aí, determinar qual é a vida econômica do veículo, né? Que foi dado 6 anos, mas não necessariamente essa é a vida econômica. Até que ponto, né? Vamos estar tendo aí aquela noção do Nogueira, né? Vou voltar aqui, ó, de maximalizar os retornos da utilização, minimizar o CAIU, né? Então, temos que calcular o CAIU em relação ao tempo, né? E aí, então, a gente analisar esses valores, né? Certo? Então, eu vou fazer um fluxo de caixa anual, né? Então, para cada ano, vou calculando esse CAEU, vou ter um CAEU para cada ano, e então vou analisar o que vai acontecer com esses valores, né? Lembra que o objetivo é minimizar o CAEU, então vou ir calculando de cada ano e ver qual o menor. Se esse valor vai decrescendo, né? E chega em um ponto de mínimo, e depois esse valor vai aumentar do CAEU, né? Então, o custo está fazendo o que? Ele está minimizando, e chega um momento ele pode maximalizar, então esse ponto de mínimo que é o interessante, certo? Então, pode ser aí o contrário, né? Pode ser uma situação que os custos só estão aumentando à medida do passar do tempo, né? A ideia é buscar a situação em que esse valor aí do CAEU vai ficar para poder maximalizar os valores aí dos lucros, né? Certo? Então, eu vou olhar a primeira situação, né? Então, na primeira situação, olhando aí na tabela, né?
Então, temos o valor do automóvel é 30 mil, né? Então, é uma saída, né? Que é o valor que você vai investir nesse automóvel, né? E no primeiro ano, você pode recuperar o valor se vendê-lo, né? Que é o valor aqui residual de 24 mil reais, sabe? Mas para manter esse carro, né? Aí o custo, né? Então, tem que ser aí um custo de 3 mil que vai sair, né? Do caixa, certo? Então, a gente pode aqui calcular o CAEU, né? No primeiro ano, né? Então, seria essa a ideia do fluxo de caixa aí do primeiro ano, né? Esses são os valores, né? E a gente vai meio que fazer uma situação de reescrita, né? Do, do VPL para o CAEU, né? Bem parecido com a situação anterior, né? Certo? Então, vou colocar aqui. Perdão, gente, eu tô bem com a voz fraquinha hoje, né? Tá? Então, vamos aí calcular, né? O CAEU. Pode calcular diretamente também, né? Então, aí seria esse valor de 30 mil, certo? Que está saindo, né? E lembra que quando está calculando o CAIU, esses valores são já pensados como custo, né? Então, não vem aí com o valor de 30 mil, né? Certo? Aí, mais o valor, mais a taxa, né? Já estou convertendo, lembra que a taxa é 10% ao ano, e o tempo que eu estou olhando aí também é anual, certo? Aí depois os 3 mil, né? E aí, como eu estou olhando os, esses custos como já sem sinal, né? Então, quando eu penso na entrada nesse valor residual, ele tem que vir descontando, né? De 24, de 24 mil, né? Então, aí, no final, né, eu fico com 12 mil, certo? Primeiro caiu, né? Aí a gente pode ir para o segundo ano agora e calcular ou caiu dessa situação, né, do segundo ano. Aí no segundo ano nós já temos, né, o valor residual de 19.200, certo? Mas o custo de operação de 4.500. Aí novamente, né, pode calcular o CAIU, pode calcular o BPL aqui, já que já estamos no segundo etapa de tempo, né? Então, eu vou calcular o BPL, então, 30 mil, aí lembra que o BPL já vem com um sinal tradicional, né, da despesa, né? Mais esse 3 mil também de despesa no primeiro etapa de tempo, né? Aí lembra que a taxa é a mesma, de 10% ao ano. O tempo também está no ano, tá? Em referente a anos, 3 mil também de saída, mais essa taxa, tá? Elevada a 1, né? Depois, esse 4.500 também já é do segundo ano, certo? Então, tem a do segundo ano, essa é do primeiro ano, que é os 3 mil, né? Então, tem que considerar o que gastou no primeiro ano, depois o que gastou no segundo ano, né? Então, de novo, mais a taxa ao quadrado, né? Ou, se quiser, como eu falei antes, né? Põe esse 19 mil, certo? Se quiser, pode ser, perdão, pode ser feita essa conta também, né? Aí, no caso aqui, né? Se quiser, pode já colocar esse valor. Gente, só me dá um minuto, um minutinho, só para.
Perdão, gente, eu voltei. Estão conseguindo me ouvir? Sim, normal. Obrigada, hein? Certo? Então, a gente pode colocar o valor, né, que é de 19 mil, tá? E, então, calcular também o VPL nessa situação. Deixa eu apagar aqui, né? Não estou conseguindo escrever direito. Com esse valor, né? Repetindo aí dos 30 mil de saída, né? Depois aí os 3 mil, tem aí o 24 que está faltando aqui, entendeu, né? Então, seria o 24, certo? E aí, então, a gente pode calcular o CAEU 2. Aí eu posso fazer, vou colocar todas essas informações no próximo slide, né? Porque a escrita aqui não está ficando muito boa, né? Mas vou colocar aqui no próximo, né? Que seria aí o CAEU de 11.827, né? Certo? Então, eu comparo os dois, calculo os dois, e aí quando eu calculo esses dois CAEUs, o que que eu vejo, né? O valor menor é o segundo, certo? Então, o que está acontecendo? Do primeiro ano para o segundo, o custo fez o quê? Ele reduziu, né? Então, o que, que pode acontecer? Eu ir lá calcular o terceiro aumentar, né? Então, esse segundo está sendo o menor valor do segundo e terceiro, ou posso calcular o terceiro e reduzir ainda um pouco mais. Então, a gente vai calcular o próximo, né? Certo? Então, aí a gente calcula o próximo, e aí que tem as saídas, né, de 3 mil, de 4.500, mil, né, que são os valores da operação. Tá com um bug aqui nos ponteiros, né? Aí, então, a gente vai colocando todos esses, né, no valor aí do terceiro ano, né, o valor ó, de 15.360 é o valor que eu posso pegar aí o valor residual, certo? Então, eu vou calcular o terceiro caiu, né? Então, novamente, nós calculamos o terceiro caiu e obtemos, né, o valor de 11.827,79 aqui os dois CAEUs anteriores, né? Então, a gente vai fazer a mesma forma que a gente estava fazendo antes, né? De pegar as saídas, as entradas e colocar ali o valor de um mais i elevado ao tempo, né? Na hora de fazer a divisão, certo? Então, tem aí os 12, né? Os 12 mil, que foi o primeiro caso, depois deu uma decaída, né? Depois, o que aconteceu? Repara que caiu um pouquinho, né, mas ainda é menor do que o do segundo ano, né, então o custo do terceiro ano, tentando procurar qual é o valor ali do tempo que o CAEU vai ser o mínimo possível, para poder a gente olhar esse tempo e dizer, esse aqui é o tempo que nós desejamos, né, para poder obter esse processo de transação, né, eu vou voltar lá na pergunta, ó, nós estamos tentando determinar a vida econômica, né? Então, essa vida econômica seria esse tempo, né? Então, por isso que a gente está olhando aí para essa relação dos tempos. Slide, né? Que a gente já tinha calculado o terceiro, então, aí, como para 3 anos vai diminuir ainda mais, né? Então, temos que fazer o quê? Analisar o que vai acontecer no quarto ano, se nesse quarto ano vai diminuir mais ainda, né? Ou se vai aumentar, né? Então, mesma coisa, olhamos para a tabela de novo, né? E agora tudo idêntico ao anterior, exceto, né? Que agora, né? O valor residual é relativo ao quarto ano, que é de 12.288, certo? 288 é o valor que esse carro, né, vai valer, né, no quarto ano, tá? Então, ele é o valor residual, por isso que a setinha aqui tá para cima, né? Aí, de novo, né, o comentário do comprimento aqui das setas, né, pode ser aí diferente por causa que os valores são distintos, né? Mas eles são todos do mesmo tamanho, né? Certo? Então, no caso, o último valor aí, ó, de 4.000 perdão, 7.500, que é o valor do custo da operação, né? Certo? Então, mesmo que de 12 mil, né, que vai entrar, que seria o valor aí
do final, né, que a gente consegue recuperar, ainda tem que colocar o gasto esse ano, tá? Então, fazendo o mesmo cálculo, a gente pode calcular o CAEU, né? E aqui está o CAEU direitinho já calculado, né? De R$ 11.888,17, certo? Então, agora, né, a gente tem que fazer o quê? Calculou do quarto ano, esse curso anual, vou comparar com o primeiro, com o segundo e com o terceiro, né? A gente já sabe que o primeiro caiu, o terceiro decaiu só um pouquinho, e agora o quarto, né? Vamos comparar com o terceiro, né? O que aconteceu? Aumentou, ora, era 11 mil no terceiro ano, 827, e agora é 11.888, né? Tem os 17 centavos também, né? Mas já repara aqui, né? Que 27 aqui, 88, aumentou, né? Aumentou. Então, no quarto ano, o valor aumentou em relação ao ano anterior. Mas a gente deseja fazer o quê? Calcular qual seria a vida econômica, qual é o tempo em que o custo anual ele vai ser minimizado, né? Então, do primeiro ao terceiro ano foi decaindo, decrescendo. Quando eu cheguei no terceiro ano, o que aconteceu? Aumentou, certo? Então, quando deu essa pouca variação, né, que aumentou pouco, mas aumentou, então o valor aí que a gente deseja, né, não é do quarto ano, e sim do terceiro ano. Econômica, né, desse veículo é de 3 anos. Nós podemos pegar todas aquelas informações dos CAEUs que nós calculamos antes, certo? E aí, então, incluir aí num diagrama, né, como se fosse aí uma curva, montando em relação aos anos, né, em cada ano, para a variação do CAEU, certo? Então, eu estou colocando aí, né, essa unidade aqui de grandeza, vezes 10 à quarta, tá? Ficar nesse 1,8 aí, né, para a gente ter uma coisa parecida aí, né, com os valores que já estão aqui, mas vai ser 1,8 vezes 10 à quarta, né, para ficar aí na unidade de 11.800, né, que seria pelo menos próximo a esses valores aí, certo? Certo que aqui o menor deles, né, que é aí o valor, perdão, de 11.827, né, também próximo de 11.800, né, escala, mas poderia colocar outro tipo de escala com os valores já completos, sem multiplicação, perdão, por 10 à quarta, tá? Então, montamos os pontinhos, né, referente às abscissas, sendo aí o tempo, né, e as ordenadas sendo os valores do CAIU. Perdão. O que essa curva atinge é no tempo 3, certo? Referente ao que a gente já tinha calculado. Quando a gente for passando os tempos, né, nós podemos observar que esse valor é o mínimo possível. Então, por isso, nós consideramos aí o tempo 3. Perdão, gente. Também tem os critérios de decisão de substituição, né? Certo? Então, nós temos aí os critérios. Nogueira diz que devemos observar 3 pontos. O primeiro deles é desconsiderar, né, ignorar aqueles valores dados inicialmente, que é o sunk cost, né? Então, a gente ignora esses valores, certo? Depois, que seria o item B, determinar a vida econômica dos ativos em consideração, que foi o que a gente fez nesse exemplo, né? Nós consideramos qual seria ali o CAIU, e depois, terceiro passo, comparar as alternativas de reposição. Então, vai ter uma segunda alternativa, né? Uma terceira alternativa, vai fazer os cálculos do CAIU independentes e depois fazer a comparação, né? Então, esse seria um método de criar um critério de decisão de substituição de equipamentos.
certo? Então, o que a gente, é a comparação, né, sem analisar a vida econômica, desprezando ou aquele item A, né, que é ignorar os custos que são irreparáveis, certo? Agora a gente vai fazer junto, né? Vai desconsiderar esses custos irreparáveis, vai calcular qual seria a vida econômica, porque antes a gente está fazendo os cálculos utilizando essa vida útil, que geralmente é a informação, né, que o fabricante vai poder passar para, por exemplo, de algum equipamento. Aí agora não, a gente vai ver mediante aos, a nossa situação de fluxo de caixa, né, qual que seria a vida útil desse equipamento, certo? Quer dizer, o que vai minimizar esses custos do CAEU, né, que ele vai maximizar esses valores de retorno, né, certo? Então, vamos analisar essa situação. Então, temos aqui uma empresa que deve substituir o sistema de tratamento. Então, se a situação atual, né? Tem um sistema já existente, o sistema que já foi instalado há 4 anos, que foi realizado um investimento de R$ 45.000. O custo de operação no ano, né, para manter esse equipamento, é de R$ 20.000. Então, fazendo aí o crescimento do custo operacional de R$ 2.000 por ano, o valor residual desse equipamento é nulo, quer dizer, não vai ter nenhum ser vendido esse equipamento, reaproveitado para poder ali alguma peça ser revendida, nada, né? Então, o valor residual é nulo, tá? E aí tem aí essa situação do sistema atual, que já existe. E tem uma alternativa, né? A alternativa seria um sistema novo, que vai ser investido de R$ 30.000, o custo operacional inicial é de 5.000, e fazemos aí o crescimento dos custos operacionais de 3.000 por ano, né? E aqui vem aumentando de 3.000 a cada ano, né? E também não tem nenhum valor residual desse equipamento, tá? Então, a gerência ela tem que decidir se ela vai substituir o sistema atual de tratamento de efluentes, né? Pelo novo a uma taxa de juros de 15% ao ano, né? Então, esse caso, né, está tentando analisar dois sistemas, né, o sistema existente e um sistema novo. Aqui é diferente do exemplo do carro, né, que a gente estava analisando, não tem nenhum valor residual, tá? Então, a gente só vai comparar aqui, né, essa ideia dos gastos, perdão, feitos aí em relação ao ano, né, certo? Então, vamos seguir essa etapa de análise de substituição aí, seguida pelo Nogueira, né, e por vários autores também, né? Então, primeiro vamos ver quais são os custos irrecuperáveis, depois vamos aí fazer o item B, né, que é calcular a vida econômica do sistema atual para a vida econômica do sistema novo, né, já que eu tenho dois sistemas, eu vou fazer o cálculo da vida econômica de um e da vida econômica do outro, já que essas informações não foram dadas, né, no enunciado, voltar aqui, ó, são aí dada informação, né, de, do tempo que foi instalado, né, e não foi dada essa informação de vida econômica, né, e a gente precisa dessa vida econômica para descobrir essa comparação dos CAEUs, até que ponto, né, certo? Então, aí, primeiro passo, né, quais são os custos irrecuperáveis, né, os sunk costs, né? Então, voltei aí, né, já coloquei aqui do sistema atual, né? Então, lá no sistema atual, que já existe, ele foi instalado há 4 anos, né? E foi investido, o valor que foi investido, esses 45.000, eles são ignorados nos nossos cálculos, tá? E os gastos de operação, né? Tá? Eles também são ignorados, porque a gente vai comparar a partir do hoje, né? Então, aí os sunk cost ignorados depois, né? Então, estou fazendo toda essa análise para o sistema atual primeiro, né? Então, considerando
apenas aí para essa vida econômica agora, né, calcular usando a taxa mínima de atividade, né, eu vou usar essa, de atimar, né, vou usar como o valor que foi dado lá no enunciado, né, certo? Que é o valor, vou voltar aqui, perdão, de 15% ao ano, né? Então, com essa taxa, então nós vamos calcular o fluxo de caixa do sistema atual primeiro, né? Lembra que o novo sistema, né, não tem valores a ser desconsiderados aí, né, porque não são valores do passado, tá? Então, estou olhando primeiro aí do sistema atual, né? Então, no primeiro ano, só tem o quê? Só tem o tempo zero seria hoje, né? Aí passou o primeiro prazo, que é o ano um, nós temos o custo de operação desse ano, que é de 20 mil, sabe? E aí, então, nós vamos aí analisar o cálculo do CAIL, certo? É claro que esse valor desse 20, né, vai depender de acordo com a passagem dos próximos anos, né? Então, como aí não foi falado qual era essa etapa, né? Por isso que a gente está fazendo esse cálculo. Então, aí a gente pode calcular também, fazer o fluxo de caixa para o segundo ano, né, do sistema atual, e aí já colocando como se segundo ano esse aumento esse mais R$ 2.000, né, o custo operacional, certo? Aí lembra que não tem valor residual, né, então não tem os vetores aí apontando para cima, tá? Então, podemos calcular novamente o caiu dessa situação, né? Calculamos também, podemos montar o fluxo de caixa. Então, o que vai acontecer no terceiro ano? Vai vir mais R$ 2.000 de custo operacional, sem valor residual, né? Aí eu posso também, nós podemos também calcular o cargo referente desse terceiro ano, e aí, fazendo esses mesmos cálculos como fizemos antes, né? É uma boa tarefa aí para casa, né? Vem fazendo esses cálculos para chegar nesses valores, certo? As mesmas formas que a gente começou lá no início dessa aula, né, e também que o professor João já ensinou para vocês na aula passada, né, em valores do primeiro, do segundo e do terceiro ano, né. O objetivo aqui é a gente fazer essa análise dos dados, né, e saber se é aí interessante do ponto de vista da vida econômica, tá? Então, vamos olhar os CAIUs, né? O que está acontecendo, né? Aqui está aumentando, era 20 mil no primeiro ano, no segundo ano aumentou 20.930,23 centavos. No terceiro ano, que fez, aumentou ainda mais, foi para 21.26 centavos. Então, do primeiro para o segundo ano já aumentou, e do segundo para o terceiro aumentou ainda mais. Isso significa que os custos anuais estão aumentando, o custo anual é equivalente, né? O uniforme está aumentando, então significa que o menor valor deles é do primeiro ano. Então, a vida econômica é um ano só, né? Apenas de um ano, certo? Com o menor valor. Então, o que a gente fez aqui no item B, calculamos qual é a vida útil do sistema atual, né? E agora nós vamos fazer os CAEUs para essa situação do sistema novo, que é a outra alternativa, né? Então, aí agora vamos determinar o investimento, né? Aí aqui, no caso, o investimento é feito hoje, então esse valor é considerado de 30 mil, o custo da operação inicial, né? Para o primeiro ano aí é 5 mil, então aí tem um investimento de 30, um custo de 5, né? A taxa, né, é a mesma de 15% que nós estamos considerando, que foi querendo saber aí, né, o que vai acontecer no fluxo de caixa a cada ano, né? Então vamos novamente montar o fluxo de caixa e calculando o CAEU, né, em relação a cada ano dessa nova alternativa com o sistema novo. E aí, lembrando que também residual zero, né? Então, as setas aí, né, só de gastos, né? Certo? Então, do primeiro ano, né? Investimento de 35 mil, operação aí inicial, né? Certo? Aí, calculamos o CAEU, né? O CAEU, que aí são 30, seria os 15, né? Os
perdão, 5 mil mais 30, né? 35 mil, né? A taxa aí, 1 mais I, né? Certo? Então, esse valor, né, de 5 seria em relação ao primeiro ano, né? No primeiro ano tem que pagar, e aí esses 30 mil de investimento, e ainda esses 5 mil, tá? Então, por isso que tá aí junto, né? Então, vou ter esse valor do CAEU do primeiro ano. Aí, que vai aumentar 3 mil de custo operacional em cima. Então, vai vir aí esses 5 mil, mais 3 mil, né? E os 30 mil de investimento inicial, certo? Aí, é claro, né, nós temos que sempre organizar o tempo, né? A taxa de 15% ao ano, estamos fazendo a conversão para decimais e colocando aí, né, no primeiro tempo, né? Então, vai ser sempre um mais a taxa, né? Mais a taxa elevada ao tempo 2 aí, né? A gente vai fazendo esse cálculo do CAEU, né? Aí, então, quando formos calcular o CAEU, de sempre lembrar de colocar aí o valor em valor absoluto, né? Na hora de calcular o VPL, tá? Para poder fazer as comparações, né, para se ver quem é o menor, tá? Precisamos ver esse valor do custo anual sendo o valor positivo, né? Porque senão a noção de grandeza muda se a gente coloca o valor dado, tá? Então, aí, né, calculamos o CAEU do terceiro ano, sabe? Podemos comparar se está aumentando, se está diminuindo esses CAEUs, né? E, de novo, né, monta do quarto ano, vê novamente que está sendo aumentado os custos de 3 mil a cada ano, certo? Aí, por exemplo, no próximo ano vai vir o que? No quarto ano, 14 mil, né? De despesas a mais, né? E aí a gente vai somando cada vez mais esse aumento operacional de 3 mil por ano e podemos ir calculando, então, né? Então, aqui a gente já calculou, né, direto, né? Para ficar mais fácil para fazer essa análise, né? Os cálculos nós já sabemos fazer. Então, aqui, né, tem aí o valor de 39 mil do primeiro ano, e o segundo, 24 mil, né? E estou arredondando aí mais ou menos, só para a gente ter uma noção, né? De grandezas, né? Claro que tem que comparar todos os valores, né? Inclusive os centavos, mas aí, ó, tem mais de 39 mil, né? 20, mais de 20, certo? Terceiro ano, 20.860 e 69 centavos, diminuiu de novo. No quarto ano, diminuiu mais um pouco, 19.486,73 reais. No quinto ano, diminuiu mais um pouquinho, né? 19.117,93, perdão, 91 centavos. Agora, quando chegou no sexto ano, o que vai acontecer? Quando você for montar o fluxo de caixa, 10 mil por ano, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai aumentar o CAEU no sexto ano, tá? Então, vai aumentar, né, pouco, né? Aí, mas vai aumentar sim, né? E o objetivo é minimizar enquanto vai ser menor o valor de CAEU. E aí, no caso, né, esse custo anual do quinto ano é menor do que do sexto, né? E do sétimo também vai aumentando, sabe? Então, seria aí um custo que vai ser um decrescente, né? Até chegar nesse ponto de mínimo, e aí depois desse ponto de tá, isso revela que o novo sistema ele tem os 5 anos de vida econômica, né? Então, aí, novamente, podemos marcar, né, no diagrama, essa representação da variação do CAEU, né, em relação ao tempo, né? Então, essa aqui seria, geralmente a gente marca o eixo X, né, é o eixo do tempo aqui, né? E colocamos aí a variação do CAEU também, o valor, né, na unidade de 10 a quarta, né, certo? Né, 19.117, né? Então, por isso que colocamos aqui que essa continha seria do relativo ao 2, né? Então, tá mais ou menos quase 20 mil por aqui, né? Certo? Então, esse valorzinho do 5, né? Eu estou aqui indicando com o cursor vermelho, né? Seria o valor de mínimo, né? Apesar que parece estar bem próximo, mas a gente tinha comentado, né? Que esses valores do ano 5 e do ano referente ao sexto ano, né?
eles são bem próximos, né? Por isso que nessa escala grande, próximos, né? Mas por isso que nós precisamos olhar os valores numéricos, tá? O gráfico aqui é só para ter uma noção que tem um decrescimento até o tempo dos 5 anos e depois vai ter um aumento bem suave, né? Mas esse aumento acontece, tá? Então a vida econômica do novo sistema, né? Seria aí 5 anos, certo? O primeiro, o antigo, 1 ano. O segundo, 5 anos, né? Então, a gente faz essa comparação, conclusão, né? Que a melhor alternativa é fazer o quê? É substituir o sistema atual, certo? E utilizar um novo por um período de quanto tempo ainda? De 5 anos. A gente pode voltar lá, né, para calcular, mostrar como foi o cálculo do CAU do primeiro ano. Vou voltar aqui. Relativo ao item B, né, ó, de aí 20 mil, certo? No primeiro ano ele gasta 20 mil e essa é a vida econômica de 1 ano. Segundo caso, o novo sistema, 19.117 por 5 anos, né? Então tem o CAIU menor e ainda dura mais tempo, certo? Então essa que seria a análise nessa situação, né? Melhor substituir o atual, que tem 1 ano, e gasta aí 20 mil, na vida econômica, né, de 1 ano, e utilizar esse novo, porque aí o caiu de 19, né, 19,17, 91 centavos, por um período de 5 anos, certo? Então, vimos aí, né, que fizemos 3 etapas, vou só recapitular. Primeiro, excluímos, né, os gastos que são irreparáveis dos anos anteriores à análise, que isso é feito no sistema antigo, né? Depois calculamos a vida econômica, que é o item B do nosso sistema antigo, e fazemos ali o cálculo, né, usando os CAEUs para ver como que vai ser minimizado, né? Depois, vamos para o sistema vida econômica do equipamento, e aí, então, calculamos o ICKU como vai ser minimizado, tá? Então, a gente também pode fazer uma análise, né? A gente tem aqui até o tempo 10, por causa das informações lá do enunciado, certo? Mas aí, se fosse dado mais prazos, né, seria muito interessante fazer uma tabela detalhada de todo esse tempo de vida útil, comparando com o tempo de vida econômica do equipamento, né? Então, precisaria de mais informações. Então, observar que nesse exemplo a gente usou a taxa de 15% ao ano, né? E essa taxa foi usada tanto no equipamento antigo como nesse equipamento novo, né? E quando for fazer esse tipo de análise, né, reparar que a substituição depende dessa taxa, né, certo? E essa taxa da TIMAR pode ser calculada, né, como o caso que o professor João fez na aula passada, né? Mas como já comentamos aqui, também pode ser usada aí a taxa de Selic, que geralmente é usada ali em alguns casos de investimento, né? É uma taxa muito utilizada, muito comum, né? Também pode ser usada, né? Então, aqui, repara que os nossos cálculos que nós fizemos só foram baseados usando o CAEU, né? Então, a gente fez esse cálculo desse custo anual e equivalente, né? Em comparação usando o critério da vida econômica, né? Do equipamento, certo? Mas a gente poderia, então, como observamos anteriormente, né? Essa taxa da TIMAR pode aí ser maior, né, ou ser menor, né, e isso vai ser linkado com aqueles critérios que a gente já tinha visto antes, né, da situação do investimento ser atrativo, vantajoso ou não, né, da, da estimar ser maior ou menor, né? Então, aqui, novamente, poderia pensar toda essa situação de equipamentos como um investimento, como o professor João fez na aula passada, só que seria uma coisa mais contextualizada, né? Mas a influência estimar também poderia ser utilizada aí na substituição, né?
E, por exemplo, né, outra situação que também pode ser usada, só voltar aqui antes do exemplo, né, o cálculo do VPL também pode ser usado, né, então a gente pode usar o VPL, olha quem é o maior, né, o valor presente líquido da situação e comparar os VPLs, né, também então, pode ser feita uma análise da aplicação de método VPL para substituição de equipamentos, né. Então, o CAEU, né, que foi o que a gente fez aqui, também poderia ser o PPL, como a gente citou, podemos aplicar aí a influência da taxa da TIMAR, né, e também podemos aplicar a taxa de poder analisar, depois de todas essas comparações, né, se vai ser maior, se vai ser menor do que essa taxa, né. Então, tudo que nós aprendemos aí com o professor João, né, nessa parte de calcular o valor presente, né, esses tipos de taxas específicas, e também aí o custo, e como calcular esse custo da CAEU, né, eles podem ser aplicados aqui com essa visão de substituição de equipamentos, pensando que vai ser um investimento mais aí vantajoso ou desvantajoso, inviável, né? Isso também pode acontecer, certo? Então, aqui para um exemplo final, né? A comparação de dois equipamentos. Então, vamos comparar dois equipamentos que uma empresa quer adquirir e aí responder qual que seria o equipamento mais interessante. A diferença aqui é que os dados vieram já no formato de uma tabela meio que comparativo, né? Que geralmente isso é o que nós queremos analisar para quando queremos fazer essa opção de fazer uma substituição de equipamento ou não, né? Geralmente não vem essa tabela, é a gente que tem que montar essa tabela na prática, né? Mas aqui, né, se já temos todos esses dados informados, né, e comparativos, então a gente pode fazer esse tipo de cálculo, né? Então, uma empresa que adquire uma máquina e possui duas opções de compra, né? Então, considerando a taxa já foi dada, quer dizer, a gente não precisa calcular, né? Então, é de 7%, né? Vamos colocar aqui, mas eu vou considerar ao ano, certo? Para poder utilizar sem fazer nenhuma conversão, né? Então, eu vou tentar colocar aqui, deixa eu ver se a caneta vai funcionar agora. Tá certo. Eu acho que eu consigo digitar, né? Fica melhor. Isso. 7% ao ano. Isso. E aí, ser comparado da máquina A e da máquina B, né? Então, tem o custo inicial de cada máquina, né? São valores diferentes. A máquina A é um pouco mais cara, né? R$ 7.000, e a máquina B, R$ 5.000, né? O valor residual ao final da vida útil é dado também as vidas úteis de cada uma, né? Pode dar a primeira 12 anos e a máquina B 8 anos, né? No final dos 12 anos, a máquina A vai gerar um valor residual de R$ 1.500, da máquina B depois de 8 anos, então tem um valor residual de R$ 1.000, né? Então, repara aqui que é falado vida útil e não vida econômica, né? Então, poderia, se tivesse aí mais informações, por exemplo, né, a gente poderia tentar montar aquela análise do CAEU, né, referente a cada ano, para tentar, antes de fazer esse cálculo com essas informações aqui, calcular a taxa, perdão, a nossa vida econômica da máquina A e da máquina B, né? Então, como aqui não foi pedido isso, né? Então, a análise seria um pouco mais superficial, né? E seria só feita em relação à vida útil, né? Então, a vida útil foi dada em anos e a gente, então, calcularia, né? Então, mas é claro que se nós queremos ver informações mais apuradas, né? Então, quanto mais variantes nós colocamos no problema e identificamos
custos que vão aparecer, né, relativo a coisas bem pequenas, né, então mais apurado esses dados do custo anual vão sair, né, vão aparecer aí refletidos nos dados, tá? Então, aqui seria dados bem simples, né, informando através da vida útil. Então, o cálculo não vai ser calculado em referência à vida econômica, em si é a vida útil, né? Caso contrário, então nós informaríamos, né? Tudo bem? Então, calculamos aí o CAU de cada vida útil da primeira e da vida útil da segunda. A primeira, aí eu vou voltar, né? Tá querendo saber aí ao ano, né? Ó. Então, aqui 12 anos, né, a taxa ao ano, certo? Então, estou usando 12 anos para A e 8 anos para B, né? O investimento da primeira é 7.000 e da segunda 5.000. Aí, se quiser, pode fazer o diagrama de fluxo, tá, pessoal? De caixa, né? Não é obrigatório, né? Mas ele ajuda a tá? Mas, então, por exemplo, aqui na situação, já colocamos da forma direta, você também poderia colocar ó, o custo inicial da, perdão, da máquina A, né? Da máquina B é 5.000. O valor da taxa ao mês, que é esse 0,07, que está convertido já para decimais aqui, né? Do 7% ao ano. Aqui já está aparecendo 1,07, porque já é 1 mais essa taxa de 0,07, né? 12 é o equipamento A, que é chamado de máquina A, né? Aí é a vida útil. E a gente calcula aí esse valor de 1.500, vou voltar lá no enunciado para você observar, que é o valor residual aí, certo? Então, lembra que para calcular o CAEU, né, se você está calculando o CAEU, o valor aí da despesa, né, ele aparece como positivo, né, das entradas como negativo, certo? Para ter essa ideia de custo, por isso que está vendo aqui negativo atual, né? Então, tomar cuidado na hora de calcular o CAEU ou o valor presente líquido, né? O sinal. Aqui, novamente, né? Esse R$ 1.000 é o valor residual, né? Mas como estou calculando o CAEU, né? Então, por isso que está vindo aqui negativo, né? Calculamos os dois e aí comparamos, né? Qual é o menor deles do B, né? Então, qual é o menor custo anual da máquina B. Então, quem é mais aí economicamente vantajoso, né, em comparação às mais simples, né, sem informação da vida econômica, seria a máquina B, né? Então, ela seria mais vantajosa usando que análise do CAEU em cima da informação da vida útil, certo? E não com dados mais afinados aí, né? Como a gente estava fazendo antes de vida econômica, certo? Então, esse seria aí o assunto que nós vimos hoje, né? Esse assunto de valor presente líquido, das taxas, que nós já vimos de aplicatividade, né? A máxima aí, a TIMAR, não, né? E aí nós podemos usar isso para fazer essa espécie de análise de substituição de equipamentos mais especificamente, tá? Vou pedir desculpa aí pela minha voz, né, que infelizmente falhou um pouco aí, e também pelo ponteiro, que deu um probleminha aí para escrever, tá? Mas se alguém quiser fazer, vou parar a gravação.